Hoje a gente começa uma semana especial. O quê? Opa, toda semana é especial. Qual é a especialidade dessa semana? Páscoa. Então é uma época no qual normalmente a gente reflete mais sobre Jesus, a gente se conecta mais. Não importa a religião que uma pessoa pertença. Nessas ocasiões que são mais auspiciosas de datas importantes e grandes mestres, se a gente reflete, se a gente se conecta, se a gente se aproxima um pouco mais, a gente sente a diferença, a gente sente as bênçãos, a gente sente o nosso coração diferente. Somente nós, ainda com mentalidade pequena, enxergamos diferenças. Esse mestre é bom, aquele mestre é ruim, esse mestre é daquele país, esse é daquele, esse é preto, esse é branco. Todos esses grandes seres vieram para mostrar uma verdade. E essa verdade é única. Não existe duas. Podem ter caminhos diferentes, palavras diferentes, mas é sempre para o mesmo lugar. Então, quem é o sábio dentre os seres humanos? Aquele que tem a capacidade de perceber. São vários caminhos, vários nomes e formas, mas a meta é uma só, a verdade é uma só. E aí ele aprende com tudo e com todos. E aí ele aprende a absorver e retirar de cada um o que é importante e o que é produtivo e que vai ajudá-lo a crescer. O Sr. Krishna fala no Bhagavad Gita, no capítulo 4. Em todas as eras eu me manifesto. É o divino falando. Para quê? Para a proteção do Dharma, dos valores, dos princípios. E para a destruição ou para a conversão do Adharma, de tudo aquilo que está errado. A gente não está sozinho. Jesus fez uma afirmação, que é um dos ensinamentos mais lindos dele. E depois ele mostrou isso. Então ele falou, se vocês querem me seguir, qual era a receita? Alguém lembra ou não? Ele falou em duas partes. Ele falou, se você quer me seguir, deixa tudo, doa tudo, vende as suas coisas e me segue. Para um outro ele falou, Jesus, eu quero te seguir. Ele falou, pode vir. Ele falou, não, mas espera aí, meu pai morreu, eu preciso enterrar ele. Deixa os mortos com os mortos, me segue. Mas tem uma outra parte que Jesus falou. Se vocês querem me seguir, tem uma condição. Pega a sua cruz e carrega. Puxa, era mais fácil vender minhas coisas. Isso está em Mateus 10, 38 e 39. Quem não toma sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Aquele que tentar salvar sua vida, vai perdê-la. Aquele que perder sua vida por minha causa, vai reencontrá-la. Nem sempre os ensinamentos de Jesus são muito claros, mas são muito profundos. E a gente tem que tentar compreender o que é a aplicação dessas coisas nas nossas vidas. Não é só decoreba ou sair falando igual um papagaio depois dos ensinamentos, mas é entender o que é isso, o que faz parte, como eu posso entender isso na minha vida. O que significa carregar a cruz? E o que significa seguir Jesus? Hoje em dia é mais fácil carregar a cruz. Tem umas correntinhas com crucifixo. Então carregar a cruz é mais fácil, mas e seguir Jesus? Vocês seguem Jesus ou não? Fala. Não, eu sou hindu. Tá bom? O que significa a cruz? O que será que significa esse símbolo da cruz? E o que significa carregar a sua própria cruz?
A gente pode compreender de várias maneiras, mas cruz, se a gente lembrar de Jesus, foi onde ele foi crucificado e morto, a princípio. Então, cruz, de uma maneira pode significar a morte. Então, as pessoas carregam a cruz porque quando elas olham, elas falam: ele morreu por minha causa, para a salvação de toda a humanidade. Então, elas se conectam e lembram desse sacrifício desse grande ser e tentam mudar suas vidas. Então, cruz, numa maneira, pode simbolizar a morte, a lembrança da morte. E a lembrança da morte e a morte, segundo os mestres, é um grande auxílio no caminho espiritual. Não a morte, mas refletir sobre ela, entender sobre ela, isso pode te ajudar muito no seu crescimento espiritual. Por quê? E não é pensar na morte assim, vou morrer, vou morrer, vou morrer. Não é esse tipo, porque isso aí vai trazer só medo e não está adiantando nada. Mas o que significa pensar na morte? E como isso pode ser positivo? Alguma ideia ou não? Porque é temporário. Uhum. Dá essa impressão da passagem que vai acabar, que não é eterno. Isso é muito legal. Temporário. Eu estou aqui por um tempo, mas não é minha morada aqui. Eu só estou de férias por enquanto. Não. Ou não. Então, primeiro é temporário. O que mais? Vamos supor, você está dirigindo um carro, e aí você se distraiu e você soltou a embreagem rápido. O que aconteceu? O que você fala com o seu carro? Morreu. Seu carro morreu? O carro morreu ou não? Não. Porque quando você dá a partida de novo, você fala o quê? Você não fala ressuscitou? Meu carro ressuscitou. Como assim? Seu carro não morreu. Ele só deixou de funcionar. Depois ele ligou de novo. Quando a gente fala, aquela pessoa morreu. Será que ela morreu? Nesse negócio que a gente chama de morte. O que morre? Primeira pergunta. Aí vocês vão falar o corpo. O corpo tem vida ou não? Tem. Se eu estou perguntando, deve ter alguma pegadinha, né? Tem vida ou não o corpo? O corpo por si só não. O corpo por si só não tem vida. Ele é só 5 elementos. Ele não tem vida. É uma casca. Então, se o corpo não tem vida própria, ele é inerte, como ele vai morrer? A mente tem vida ou não? Por si só não. Tá empolgado, hein? A mente também é formada de 5 elementos, de uma maneira mais sutil. Ela não tem vida própria, ela é só um instrumento. Então, se tem alguém operando esse instrumento, ele se mexe, ele funciona e tem utilidade. Mas se não tem ninguém operando, inerte. Falta alguma coisa. A alma. A alma tem vida ou não? Própria ou não? Agora sim, essa tem. E a alma morre ou não? Se o corpo e a mente são inertes e não têm vida própria, e a alma é a vida e não morre, o que morre? O que é essa morte? Então, é esse tipo de reflexão. Porque o grande medo das pessoas, e o maior de todos, é o medo da morte. E esse medo da morte reflete em todos os outros medos. Todos os outros medos, independente de qual sejam, pequenos ou grandes, são reflexo desse medo da morte, ou do medo de deixar de existir. Mas ninguém para pensar nisso. É um
é algo tão forte, enraizado dentro de nós, de querer fugir desse assunto, ou fugir dessa perspectiva, que ninguém reflete sobre isso. O que morre? Quem morre? Quem sou eu? Mesmo que a gente pensar que o corpo morre. Eu sou esse corpo. Ele é meu veículo. Eu sou essa mente. Não, ela é meu instrumento. Esse tipo de reflexão que pode trazer para a gente consciência, que pode trazer mais tranquilidade ao viver. Então, esse é um dos símbolos da cruz. Você tem refletido sobre isso ou não? Da sua existência, quem é você, o que você faz aqui, quanto tempo você está aqui, o que você está fazendo aqui? Qual é a sua verdadeira natureza? Essa é a reflexão de morte. Não para ficar preocupado, mas para ficar tranquilo, leve. E quando esse medo começa a desaparecer das nossas vidas, é uma outra percepção. É um grande peso que sai das nossas costas. Não importa se é, pelo menos teoricamente, a gente precisa refletir sobre isso. E não só refletir, mas Jesus mostrou pra gente isso. Jesus mostrou, esse corpo aqui pode acabar, mas eu... E aquele que tem esse poder e está conectado com isso, e tem a experiência de que é imortal, até mesmo o corpo ele pode trazer de volta. Não foi o que ele fez? Ele estava ensinando. Não é só para a gente sofrer com ele pregado na cruz, mas é para a gente compreender o que ele está querendo mostrar. São Paulo falou, morro um pouco todos os dias. Compreender, entender a vida e não aceitar só um negócio que foi imposto, um conceito e uma teoria que foi imposta para a gente desde que a gente nasceu e faz a gente sofrer e ter medo. Raciocinar, entender. Isso está claro? Refletir. O que mais pode significar a cruz? Carrega a sua cruz. Vocês têm cruz para carregar ou não? Não vai falar nome, o Expedito. Tá gravando. Aquela piscina lá que você falou tá cheia. Qual é a sua cruz? Que cruz é essa? Os problemas diários, problemas da vida. Então, todo mundo tem sua cruz para carregar. Então, ele falou, pega a sua cruz e me segue. E por que eu tenho que ficar carregando essa cruz para lá e para cá? Dá para eu não carregar ela ou não? A gente tem uma vida, a gente tem bons e ruins, a gente tem já uma bagagem que a gente está carregando. Por que eu tenho que ficar carregando isso? Para que serve isso? Para que servem os problemas na vida? Para que servem esses desafios que vêm para a gente? Será que está alguém mal-humorado lá comigo e me deu mais um enrosco? Depois que Jesus ensinou isso, se alguém quiser me seguir, carrega a sua própria cruz. Muitas pessoas leram isso e ficaram empolgados, falando, agora eu vou seguir Jesus. E aí tinha um depósito de cruz. E nesse depósito de cruz, tinha o administrador lá, com a lista. Então tinha fila, cada um falava o seu nome, ele olhava lá e falava, aquela é a sua. Aí cada um pegava uma cruz, e aí tinha uma pessoa na fila animada. E aí quando ele chegou lá, qual é o seu nome? João. E aí ele foi lá, essa é a sua cruz. Quando ele olhou, era um... E ele olhou para aquela cruz e falou, olha o tamanho daquelas, por que eu... olha o tamanho dessa minha aqui. É injusto isso. É o que ele fez, antes de ele começar a carregar a cruz para seguir o caminho dele, ele sabia que tinha uma marcenaria. Ele teve uma ideia brilhante, falou, um pedacinho aqui, um pedacinho ali, ninguém vai ver nada. Então ele foi lá, na marcenaria, deu uma
a parada nas pontas da cruz, ufa, ficou leve e saiu. Agora essa aqui eu carrego. E saiu andando. Só que aí no caminho que ele estava seguindo para seguir, que era o caminho dele, o que acontece? Chegou no momento e tinha um abismo. Entre o lugar que ele tinha e o lugar que ele tinha que ir. E aí o que acontece? Para cobrir o abismo era exatamente o tamanho da cruz dele. Só que ele deu uma parada e agora... O que isso quer dizer? Será que é por acaso que a gente tem problemas, desafios e dificuldades? Ou será que tem um propósito? Será que é por coincidência ou será que é algo que eu preciso passar? Esse final de semana a gente falou tanto sobre karma e karma, mas é isso. Cada um tem seu karma, cada um tem a sua bagagem para carregar. Mas a gente tem duas possibilidades. Ou eu carrego essa cruz arrastando e me lamentando, ou olhando e falando, puxa, olha a cruz daquele ali, é menor, aquela cruz é mais bonita. Não adianta nada. Puxa, aquela pessoa é tão feliz porque eu estou triste. Por que aquela pessoa se dá bem e eu me dou mal? Não. A gente tem duas possibilidades. Ou eu sofro com tudo que vem, reajo, não aceito, ou o quê? Segue em frente e vai aprendendo. Segue em frente, vai aprendendo. Aceita. Veio para mim. Jesus falou, é a sua cruz. Puxa, será que ele quer me fazer sofrer? Porque ele não carrega para mim, ele é mais forte. Não, mas eu preciso. Eu preciso dela para crescer no caminho. Porque quando chegar esses momentos de penhasco, eu já aprendi, eu já carreguei, eu estou mais forte e agora eu tenho um instrumento. Então, o que os mestres falam? Todas as dificuldades nas nossas vidas, todos os problemas, tudo que a gente vê, que a gente julga como ruim ou problema, são bênçãos disfarçadas. Para quem tiver olhos para perceber, para quem tiver essa atitude ao viver. É fácil? Não, não é. Mas é fácil viver sofrendo? Também não é. É fácil viver o tempo inteiro se preocupando? É hoje, vai ser bom ou ruim meu dia? Como não seria bom a gente jogar fora isso? Eu sei que meu dia vai ser bom hoje, porque ele está cuidando de mim. Tudo que ele me oferecer vai ser bom. Tudo que ele me oferecer é para o meu bem. Então, qual é o aspecto mais importante para a gente conseguir lidar de uma maneira positiva, dinâmica e enriquecedora quando a gente passa por problemas e desafios? Qual é o diferencial? Alguma ideia ou não? Agradecer. Mas para agradecer, você também precisa se basear em algo. Porque senão você não vai agradecer, você vai resmungar. O que eu preciso? Uma pessoa me perguntou, como eu faço para não ficar tão acabada quando me vem um problema? Como eu faço para não ficar tão instável quando eu passo por um desafio? E o que é que eu preciso? Que vem para o nosso crescimento. E isso significa o quê, se você acredita nisso? Que não é algo ruim, é algo, né, para a nossa evolução. Que tem alguém cuidando de você. Sim. E isso significa fé. Se eu não tiver fé, não dá. Se eu não acreditar que tem uma força superior e que cuida com perfeição de absolutamente tudo, mesmo quando não parece, eu não vou conseguir. Se eu olho só a situação em si, ou aquele momento de amargura, ou aquele momento de desafio, aquele momento difícil, sem lembrar que até aquele momento é perfeito aos olhos do Divino e do Criador, e Ele está cuidando de mim, eu não vou conseguir. Mas se eu desenvolver cada vez mais essa fé e essa confiança, fica diferente a minha percepção. Eu sei, eu agradeço. Me mostre, você quer me fazer mais forte. Fé. Quanto é a nossa fé? Se eu pergunto para vocês, vocês têm fé ou não? Tem? Tem? Pouca ou muita? Agora é o negócio. Fé todo mundo tem.
E como a gente mede a nossa fé? Exatamente por esses nossos momentos. A fé não é só quando a gente está num ashram, ou num templo, ou numa igreja ajoelhado e orando, e cantando e louvando. Ali não é exatamente. A fé é demonstrada quando você dá um voto de confiança para Deus. A fé é quando as coisas podem parecer contraditórias e parecerem todas desarmoniosas, mas você fala, não, eu sei que tem alguém cuidando de mim. Eu sei que esse momento também não é para... Ninguém está querendo me derrubar, ninguém está querendo me prejudicar. Tem alguém querendo me mostrar algo, tem alguém querendo me fazer crescer, tem alguém querendo me fortalecer. Isso é fé. A gente sempre pode melhorar. E como eu faço? Como eu faço para aumentar minha fé? Cheio de prova já na semana de Páscoa, né? Aceitando, tentando. Deus dá todo dia um monte de oportunidades para a gente treinar. Pequenas e grandes. Eu vou melhorar, eu vou aceitar. O sofrimento nosso, numa perspectiva absoluta, numa perspectiva realmente elevada, é simplesmente ignorância. Primeiro, eu sofro por quê? Porque eu sou identificado com o corpo e com a mente. Porque a alma não sofre. E segundo, eu sofro porque, por essa ignorância, eu criei uma relação completamente distorcida com o mundo. Eu criei apegos, eu criei expectativas, eu criei desejos. E isso me faz sofrer. Treinar. Isso está claro? Então, lembra, os problemas podem ser realmente problemas, mas os problemas também podem ser a nossa própria solução. Eles podem ser a nossa própria fonte de fortalecimento, de aumento de fé, de compreensão da vida. Depende de como a gente quer viver. Porque não dá, não vai chegar nenhum momento das nossas vidas que a gente não vai ter problema. Só que eles podem ser um problema ou não. Depende de como eu vou classificá-los. E depende de como eu quero encarar a vida ou crescer. Não adianta eu ficar esperando e falar, vai chegar um momento na minha vida que nunca mais vai vir nada de ruim, vai ficar tudo bom. Se esses mestres, se esses grandes seres passaram por isso, a gente não vai estar isento disso. Mas é a perspectiva de passar por eles. Essa é a diferença nossa. E isso é carregar a nossa cruz. Carrega. Tá bom, veio para mim, eu aceito. Não adianta rejeitar. Não dá para você falar assim, esse problema não é meu. A gente fala, não é problema meu. Não custa tentar, mas... Por exemplo, tem pessoas que, por não ter essa compreensão, não querem mais carregar a sua cruz. O que significa? Falam, não aguentam, querem tirar a sua própria vida. Será que isso é libertação dos problemas? Se Jesus falou, essa cruz é sua, é porque Ele está querendo que você aprenda e construa e viva. Não dá para a gente fugir. A gente tem que mudar, a gente tem que crescer. Cruz. O que mais pode ser nossa cruz? A cruz tem duas ripas. Uma é vertical. Se a gente for olhar a vertical, que letra que ela representa? O I. O I em inglês como que é? I significa o quê? Eu. E o eu representa o que em nós? Ego. Tudo eu falo eu. Então esse I, essa trave vertical da cruz é o ego.
E a trave horizontal significa o quê? É um sinal de subtração. Então, o símbolo da cruz significa o quê? Você precisa diminuir seu ego. Você precisa... Menos eu, menos eu, menos eu, menos eu, menos eu. Mas será que a gente está usando subtração ou adição? E aí já não vira mais cruz, vira um negócio meio estranho. Ou pode ser cruzar o ego, ou subtração, ou... Você tem... Pode ser. Mas a cruz significa ou diminuir, ou você vai cruzar o ego, que significa anulá-lo. Então, o que a gente tem que fazer? Na nossa vida, no dia a dia, o nosso ego tem que diminuir até que ele seja completamente eliminado. E como a gente está fazendo isso? Será que a gente está diminuindo ou será que a gente está aumentando? Carregar a cruz nessa perspectiva significa lembrar disso. Diminui o eu, diminui o eu, diminui o eu. Às vezes os mestres falam que você percebesse, ou se você está muito egoísta, ou se uma pessoa é muito egoísta, pelo número de eu que ela fala. Eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fui para lá, eu fiz... Nosso ego está diminuindo ou aumentando. E como eu faço? Como eu faço para reduzir o ego? Muito bom. Servir. O ego contrai. O ego traz toda a atenção para nós mesmos. Se é para o bem ou para o mal. Uma pessoa muito egoísta, quando ela fez coisas boas, ou quando está tudo bem, ela fala para todo mundo, eu fiz isso, eu tenho isso aconteceu comigo. Mas quando está tudo ruim, ela também fala, o mundo inteiro tem que olhar para ela, porque agora para tudo e venham me consolar. Então o ego traz para cá. E o servir traz para cá. Então o ego contrai e contração é morte. A divindade ou o servir expande. E expansão é vida. Então servir é carregar a sua cruz. Nessa perspectiva, servir significa reduzir o seu ego. Servir expande o seu coração. Te traz compaixão. Que mais? Como eu posso reduzir meu ego? Além de servir. No dia a dia. Dá para eu falar, por exemplo, a partir de amanhã eu não aceito que eu tenho ego. Dá ou não? Não. Só de eu falar isso, meu ego já está ativo. Eu já não tenho mais ego. Quem esse eu que não vai ter mais ego vai dar uma salada. O que mais eu posso fazer? Se o ego é individualidade, eu preciso conectá-lo com a divindade. Então, eu preciso oferecer todas as minhas ações para Deus. Eu preciso lembrar mais de Deus e trazê-lo mais para próximo da minha vida. Compartilhar mais meus momentos com Deus. Nosso Gurudev sempre falava, lembra de Deus antes de começar uma atividade, durante ela lembra e depois agradece pela atividade. Simples assim. Quanto a gente lembra? A gente só lembra quando tem algum problema e fala, ai meu Deus. Aí a gente lembra dele. Lembrar mais de Deus. Trazê-lo mais para a nossa vida. O ego ignora Deus. O ego fala, tá tudo aqui. Oferecer mais para Deus nossos momentos. Se conectar mais com Ele. O bom e o ruim, oferecer. O que mais? Meditar, orar. Tudo isso é redução do nosso ego, diminuir e carregar a nossa própria cruz. Porque Jesus fala, aquele que tentar salvar a sua própria vida, vai perder. E o que significa isso? Aquele que ficar pensando só em si, na sua vida, ou aquele que, por ignorância, pensar que isso aqui é realmente a vida, está perdido, já perdeu a vida divina, a consciência divina.
Mas aquele que perder essa vida, ou seja, a vida egoísta, a vida individual, vai ganhar a vida verdadeira, a vida real. Jesus carregou a cruz num caminho. Como chamava esse caminho? Via Crucis. Calvário. Calvário é onde ele chegou depois. Caminho de Golgotá. Gólgota, Via Sacra, Via Dolorosa. Nós também temos que carregar nossa cruz nessa Via Dolorosa. Mas essa cruz de lembrança de reduzir o nosso ego tem que ser o nosso motivador nesse caminho. Dentro de nós existe esse caminho. Aqui é a Via Crucis. Esses 5 chakras inferiores. Essa é a Via Dolorosa, essa é a Via Sacra. E é por aqui, Jesus passou nesse caminho e ele tropeçou várias vezes. A gente tem que carregar essa nossa cruz de lembrança de que meu ego precisa ser diminuído. Eu não posso deixar o ego tomar conta da minha vida. Mas, carregando essa cruz, dessa lembrança e dessa perspectiva de melhorar a sua vida, de expandir, ainda assim a gente vai tropeçar também. Em todas essas atividades que a gente faz aqui, o ego está sempre querendo abraçar. Sempre. Não importa se a sua perspectiva for boa ou ruim, ele está sempre lá. Dinheiro, posses, eu quero mais, eu tenho, eu sou poderoso. Família, sexo, comida, emoções, inteligência, sempre, em todas as nossas atividades do mundo, em todos os instantes, o nosso ego está querendo assumir. E uma outra coisa que é muito interessante nessa nossa redução de ego é, primeiro, entender que ele é nocivo. Entender que ele faz mal para nossas vidas e ele traz mais ignorância. E ele traz mais desconexão com o divino. E não só entender que ele é nocivo para nossas vidas, mas depois perceber a ação dele nas nossas vidas. A gente vive de uma maneira inconsciente e a gente não percebe esse ego sempre tomando conta das nossas atividades. Mesmo se for a atividade mais altruísta e compassiva que você já fez na sua vida, sempre vai ter um traço dele. Então, perceber isso e falar, puxa, até aqui eu estava esperando alguma coisa. Até aqui eu fiz com uma outra intenção. Tudo bem, foi puro, tudo bem, você fez bem para alguém, mas sempre observa lá dentro. Tem um traço dele. E essa percepção te faz querer se libertar dele. Essa compreensão de que esse eu, de que essa individualidade é nocivo para a gente, faz com que a gente queira se libertar. E isso é carregar essa cruz da lembrança. Diminui o seu ego, subtrai o seu ego, subtrai o seu eu. E com essa atenção, a gente presta mais atenção nas nossas atividades. E quando a gente perceber que a nossa intenção não é das melhores, ou é só para alimentar o nosso ego, a gente pensa 2 vezes. Quantas vezes a gente não fala coisas só para receber um elogio, só para... eu preciso dar uma... Preciso de uns elogios hoje. Preciso dar uma inflada. Quantas vezes a gente não fala coisas só para alguém te falar, puxa, realmente você é muito bom, você é inteligente. Eu fiz isso. É normal. Mas se a gente entender, uma pessoa espiritual tem que entender, ela tem que ter clareza de que o ego, o orgulho, ele é nocivo para esse crescimento. Porque lembra, o que a gente está querendo fazer no caminho espiritual? Expandir. E o ego é absolutamente o oposto. Ele contrai. Mas isso é uma percepção interior. A gente sabe disfarçar muito bem também fora. E sabe qual é o pior ego de todos ou não? O ego espiritual. Esse é o mais terrível de todos. Puxa, eu estou meditando demais. Olha aquele miserável lá, ó, coitado. Nossa, eu já sei todas essas escrituras. Puxa, agora até tem uma roupa laranja, ó. Deus, puxa vida, é demais.
O ego espiritual é o destruidor. Todos são ruins, mas esse... Então a gente tem que sempre prestar atenção. E uma coisa que é muito comum é, quando as pessoas começam a compreender que o ego é nocivo, que o ego é ruim, no começo da vida espiritual, elas tendem a se desanimar. Puxa, meu ego é muito grande. Não dá muita atenção para ele. Observa, saiba que ele está sempre lá presente, sempre tentando, mas não dá muita atenção para ele. Não dá muita corda, porque mesmo você falando, ai, meu ego é ruim, ai, meu ego só me atrapalha, você está alimentando ele também. Para cima ou para baixo, o ego está atuando. Observa, eu estou de olho em você. Eu não vou deixar mais você brincar desse jeito comigo. Observa, mas não se afeta tanto. Faz parte. Nós nascemos com esse acessório e esse acessório vai continuar com a gente até a nossa realização. Só quando a gente chegar lá, aí passou a régua, aí ele... Agora eu deixo você. Então, qual é o processo de diminuir o seu ego? Não é brigar com ele, não dá para você se degladiar com o seu ego, mas é amadurecê-lo. De eu pensar só em mim, eu vou pensar no outro. Ainda tenho ego, mas eu vou mudando. Eu vou pensar no outro e vou pensar em Deus, eu vou oferecer para Deus. Então, gradualmente, o nosso ego de imaturo, de verde, ele vai amadurecendo, até que ele fica completamente maduro e ele cai da árvore. Esse é o caminho, mas a gente tem que ter consciência. E se a gente não tem consciência durante o nosso dia ao viver, a gente só está alimentando o nosso ego. E a nossa cruz está ficando mais pesada. Porque quanto mais ego, mais a gente se afasta. Ou mais esforço a gente vai ter que fazer para chegar lá. E onde a gente tem que chegar? Porque Jesus falou, carrega a sua cruz e me segue. Não é só para você ficar andando para lá e para cá. Onde esse caminho vai chegar? E por que chama via dolorosa? Por duas maneiras. Para uma pessoa espiritual que continua vivendo no mundo e todas têm que viver, no começo é doloroso perceber. Puxa, esse miserável desse ego está em toda parte. Mesmo querendo fazer o bem, mesmo querendo... Ele não desgruda de mim. E para as outras pessoas que não têm essa compreensão, por que via dolorosa? Porque elas estão alimentando o ego sem saber, e esse ego só vai trazer sofrimento em todos os aspectos da vida dela. Uma pessoa que tem muito ego, muita vaidade, muito orgulho das suas posses, está sempre preocupada. Alguém vai roubar, eu vou perder, alguma crise vai me fazer, eu vou conseguir pagar isso ou não? Essa posse eu vou conquistar ou não? E assim por diante. Então, uma pessoa que tem um ego muito acentuado e sem saber continua alimentando esse ego, essa vaidade, esse orgulho, está sempre sofrendo. Ela nunca está em paz. A gente tem que transformar de via dolorosa em via sacra. Carregando a nossa cruz, vivendo com consciência, mas seguindo Jesus. E onde ele está? Para onde eu tenho que ir? Qual é o caminho que ele está me mostrando que eu tenho que segui-lo? O que significa Golgota? Golgotá. Significa o local do crânio. E onde é o local do crânio aqui em nós? Esse centro que é chamado centro da alma, ele é chamado também centro de consciência crística. Então é aqui que, depois de carregar a nossa cruz, seja dos problemas, dificuldades, seja da reflexão da temporariedade disso e da nossa verdadeira existência, ou seja da lembrança de que eu preciso diminuir meu ego, é aqui a crucificação dele. É aqui a crucificação da nossa ignorância. A partir daqui, toda essa ignorância desaparece. É aqui que Jesus fala, me segue, vem para cá. Eu estou te esperando. E isso é o símbolo dele. Jesus e Cristo. O corpo, a individualidade de Jesus, significa o ego. A parte nossa individual. Mas por trás daquilo tem o Cristo, que é a alma, que é imortal. A crucificação significa a gente tem que crucificar a nossa ignorância. A gente tem que crucificar a nossa individualidade, a nossa arrogância, o nosso ego. E esse é o lugar.
O Gurudev fala que aqui é uma cruz também. Tem um eixo que vai daqui, do topo da cabeça, até a base da coluna. E aqui tem dois eixos, um que vai da testa, da fronte, até o occipital. E de uma orelha para outra. Esse ponto de intersecção desses eixos é o centro da alma. E é lá que é a verdadeira cruz. E é lá que a gente tem que levar a nossa cruz. Carregá-la até aqui para crucificar o nosso ego, a nossa ignorância. E qual vai ser a experiência? Essa é o perder a vida. Perder a vida individual. Perder a vida de contração. Perder a vida de sofrimento. Para ganhar a vida eterna. Se a gente se esquece disso, a gente crucifica Jesus. Porque Jesus é a nossa alma. Jesus é a nossa essência divina. Está dentro de nós o tempo inteiro nos chamando, vem para cá. Carrega a sua cruz, mas ela não é pesada. Eu estou cuidando de você. Se a gente ignora isso e só está mergulhado aqui no mundo, a gente está crucificando a nossa alma. Por quê? Porque a gente está se afastando dela. A gente está se desconectando dela e tendo mais consciência do que nós não somos. Mas, se eu lembro de Jesus, da consciência crística da alma, da minha verdadeira natureza, eu estou crucificando o ego, a individualidade. E a minha pergunta é, quem eu quero crucificar? Só ninguém, eu sou da paz. Não adianta ficar no meio do caminho. Jesus falou, não dá para servir dois mestres ao mesmo tempo. Você vai gostar de um e odiar outro. Para onde a gente quer chegar? Para onde a gente quer direcionar a nossa vida? Para a divindade? Para a pureza? Para a paz? Para a alegria? Para o amor incondicional? Ou para a individualidade? Para o apego? Para a possessividade? Para o sofrimento? Está nas nossas mãos. A gente tem o caminho. Então, de olhos abertos, conscientemente, a gente tem que fazer nossa parte. Prestar atenção nas nossas ações, nas nossas intenções de agir, nas nossas palavras. Lembrar de Deus, oferecer. Ter consciência da temporariedade disso. Lembrar da nossa verdadeira natureza. Mas de olhos fechados, meditando, a gente está elevando a nossa consciência para cá. Toda vez que a gente meditar um pouquinho, a gente já está mais perto desse local, dessa transformação. Isso está claro? Alguém tem alguma pergunta? Uma pergunta aqui. A cruz também tem significado como canal Sushumna com 5 chakras e o horizontal, os 2 chakras espirituais? A gente pode considerar a sobrancelha são o limite. Então, a partir daqui, aqui é a cruz. Então, os chakras, sim, são a parte vertical. Mas os 2 centros não são a outra parte da cruz. Então, a cruz é, como eu falei, aqueles 2 outros eixos. Os 5 chakras inferiores e os 2 chakras superiores podem ser considerados numa outra parábola que Jesus falou de a porta estreita e a porta larga. Aqui é a porta larga, é bem fácil aqui. Todo mundo vai para cá. Todo mundo só está pensando nisso, em desfrute. E aqui é a porta estreita. Não é tão fácil chegar e quase ninguém vai para lá. Mas ele fala, a porta larga leva para onde? Esse local no centro da cabeça onde você mencionou, é onde ficaria a glândula pineal? Entre a pineal e a pituitária. O centro da alma está mais relacionado à glândula pituitária. E a fontanela, que é o centro mais elevado, está relacionado mais à glândula pineal. Mas eles são muito próximos e conectados. Legal. Por que você faz tão fácil? O que fazer quando se está com vontade de desistir? Eu não entendi o começo da pergunta. Por que você faz tão fácil? O que fazer quando se está com vontade de desistir?
O que fazer quando está com vontade de desistir? É normal, a gente não vai estar animado o tempo inteiro, a gente não vai estar com a mesma motivação e vibração. E, por exemplo, quando a gente está discutindo isso num ambiente diferenciado, quando a gente está discutindo isso em várias pessoas, numa energia diferente, a gente está mais vibrante. Mas aí a gente sai daqui, chega uma mensagem, chega uma notícia ruim, porra, cruz é essa? Preciso cortar de novo. O que a gente faz quando a gente está desanimado? Ora. Questiona. Se conecta. A gente tem que ter isso na nossa manga. Várias cartas na manga. A gente tem que, enquanto a gente está num momento bom, num momento de paz, a gente tem que se fortalecer e treinar o que a gente tem que fazer. Não adianta a gente esperar só nos momentos de desafios lembrar de Deus. Só no momento que as coisas não estiverem boas, eu vou lembrar de orar ou de lembrar que tudo é perfeito. Se eu não treinar enquanto eu estiver em paz, na hora que chegar o desafio, eu não vou lembrar. Eu vou sofrer, minhas emoções vão tomar conta de mim. Então, o que é isso? Primeiro, é uma preparação constante. Todo dia eu tenho que meditar. Porque todo dia eu vou ter desafio, e a cada momento eu vou ter desafio, eu nunca sei. Então eu preciso treinar minha capacidade de me conectar. Eu preciso treinar no meu dia a dia, quando está tudo fácil, oferecer as coisas para Deus. Então eu vou cozinhar, tá tudo certo? Tá bom, Deus, eu estou te oferecendo. Não importa se é mecânico foi da boca para fora. Esse cozinhar é para você. Quando ficou pronto, Deus, eu te ofereço também. Esse almoço é seu. Treina nas coisas fáceis. E vocês vão se fortalecendo para... Quando chegar os momentos mais difíceis, a gente já sabe o caminho. Mas, quando chega esses momentos e a gente não tem tanta força e não tem tanto ânimo, por que não compartilhar o desânimo também com Deus? As pessoas têm um conceito errado de que Deus só quer ouvir coisas boas nossas. Que Deus, ou os mestres, só querem ouvir quando a gente está bem, eu te amo, puxa, obrigado. Não. Eles também querem ouvir quando eles falam, eu estou desanimado hoje, eu não estou com a mínima vontade de meditar. Eu não estou com a mínima motivação para seguir. Eu queria deixar essa cruz, jogar essa cruz agora. Mas só o fato de você compartilhar esse desânimo para Deus e para os mestres, isso torna seu ânimo. Só o fato de você expressar e compartilhar isso se torna não mais sua fraqueza, mas se torna sua fortaleza. Então, mesmo as fraquezas, mesmo os momentos de desânimo, quando são compartilhados com Deus, se tornam seu momento de fortaleza. O que é o ruim no guardar para você? O que é o ruim no momento de desânimo? Se afastar de Deus. Então, mesmo quando for um desânimo, compartilha. Se ajoelha, mesmo que for para chorar, para brigar, para questionar, faça com Deus e com os mestres. E esse momento está se tornando um grande momento de fortalecimento, um grande momento de conexão. São nesses momentos que a gente fica mais forte. O negócio é não virar as costas. Não importa o que você esteja sentindo, não importa se esteja fácil ou difícil, compartilha. E aí vai ficar sempre tudo certo. E nunca espera que não vai ter isso. Sempre vai ter assim. Um dos nomes de mundo é Sansara. E Sansara significa o quê? Aquilo que está o tempo inteiro mudando, sem parar. Nunca espera que o mundo vai ficar um paraíso. Por que não? Lembra, o Guruji falou uma coisa. Se em algum momento da sua vida tiver tudo muito harmonioso, tudo muito pacífico por muito tempo, para, porque você errou o caminho. Animador, né? Você errou o caminho. Se só tiver borboletas e passarinhos cantarolando, as pessoas só estiverem te elogiando muito, e errei o caminho. Aí fica preocupado, nessa hora fica preocupado. Se não começar a vir desafio e problema, fala, cara, preciso melhorar. E tem que aprender a se divertir um pouco mais. Não tem jeito. Conectar com Deus. Mas o negócio é o que fazer com Ele. Porque quem te dá a motivação, quem te dá a alegria? Não é Deus? Quem te dá o desânimo? É Ele também ou não? Ou é Satã? Nada de Satã. Tudo vem de um lugar só. Então, quando vem uma coisa boa, uma experiência boa, uma alegria, você agradece, fala, obrigado, Deus. E quando vier um desânimo, puxa, Deus, era melhor aquele, né? Dialoga, compartilha. Ele está testando, fala, eu não vou te esquecer de você.
Pode ser bom ou pode ser ruim. Eu não vou esquecer de você. Pode ser que sua orelha fica quente, ó Deus. Mas eu não vou esquecer. E é isso que ele quer. Então o desânimo não é para tirar a gente dele. Não é para afundar a gente. O desânimo é só para a gente se voltar para ele também. Porque ele quer aliviar a gente do desânimo. Certo? Última pergunta aqui. Ter fé é ter confiança em Deus sem pôr condições. Como deixar a vida fluir sem ser negligente? Fé não tem nada a ver com negligência. Confiança também não tem a ver com negligência. Inicialmente, a nossa fé começa com alguns passos meio que na escuridão, porque a gente não tem a experiência. Então, é um confiar. Você escutou, você leu, e você sentiu que aquele é o caminho. Então, você dá uns passos primeiro no escuro, confiando e apostando, e depois, gradualmente, vem a experiência e você vai se fortalecendo nela. Mas confiar que Deus está com perfeição, cuidando de tudo da sua vida, não significa que você não tem que fazer. Não significa que você não tem que se mexer. Porque se Deus te deu a vida, Deus te deu capacidades, Deus te deu potenciais que têm que ser explorados. Então, fé e confiança não tem nada a ver com inércia, não tem nada a ver com procrastinação, não tem nada a ver com não realizar os seus deveres e suas tarefas. Mas ao contrário, fé tem a ver com fazer tudo com todo o amor porque foi Deus que te deu. Deus te deu essa família para você cuidar. Deus te deu esse trabalho para você ir e produzir. Deus te deu esse desafio. Deus te deu esse momento para você realizar. Então, quando a pessoa se conecta mais com o divino, ela faz tudo com mais vibração, com mais energia e com mais dinamismo. Porque ela está fazendo tudo para agradar a Deus. Então é o oposto. Uma pessoa que tem fé e sabe que todos os momentos ela recebeu de Deus para aproveitar ao máximo e para produzir, ela vai fazer ao máximo. É o oposto. Certo? A gente tem que se mexer, não adianta. Uma vez, o Senhor Shiva é considerado um ser que se agrada muito facilmente. Então as pessoas querem qualquer coisa, elas oram para Shiva. E aí tinha uma pessoa que estava querendo ganhar na Mega Sena. E ela ficava orando para Shiva. Eu quero ganhar na Mega Sena, eu quero ganhar na Mega Sena, eu quero... Só que ela ficou anos tentando fazer isso e não ganhava. E um dia ela ficou brava e falou: ô Shiva, que raio de negócio é esse? Sua fama é que você concede tudo para todo mundo. Eu tô aqui pedindo com tanta sinceridade, fazendo todas as suas orações e aí o Shiva apareceu e falou: eu concedo, mas pelo menos vai lá e joga. Se a gente não fizer nossa parte, não existe fé que vai conduzir a gente, nada. Inércia é o oposto. A fé faz a gente se mexer, a fé dá dinamismo para nossas vidas. Certo? A gente tem que refletir e a gente tem que colocar nas nossas vidas. Pensem, e o que fizer sentido para vocês, tentem aplicar. Só teoria não adianta nada. A gente tem que colocar. E uma vida espiritual tem que ser uma vida prática, de aplicação no dia a dia. Não algo complexo que eu não vou entender nada e falar, mas até que foi bonito. Não. Senão aumenta a nossa cruz, nosso fardo. Vamos meditar um pouco? Feche os olhos. Concentre na sua respiração. Cada inalação consciente te leva até Ele. Seguir Jesus significa seguir sua respiração. Ela está te levando também para a libertação. Libertação da ignorância. Libertação do sofrimento. Todos nós precisamos morrer. Morrer para a nossa consciência corporal acentuada.
morrer para nossa associação com pensamentos, desejos. Ó Deus, ó Jesus. Gradualmente, eu abro meus olhos para a realidade. Mas parece tão difícil transformar, me libertar desse ego e dessa ignorância tão enraizada. Me guia. Eu quero te seguir. Me dá força. Concentra. Ele só quer a sinceridade do seu coração. Se o seu desejo for forte, sua transformação é garantida. O quanto você quer mudar? O quanto você quer se libertar? Essa semana é tão especial. A divindade está mais manifestada e mais intensa. Conectando nossas mentes e corações ao Príncipe da Paz. Faça uma inalação lenta, longa e profunda. Inale. Segure, curvem-se para frente. Exale. Respiração normal e consciente. Oh Deus, oh Mestre. Eu me curvo. Me ensina a curvar o ego também. Me ensina a te oferecer essa vida inteira. Me ensina a não mais te esquecer. Dá mais doçura. Me liberta dessa prisão. Oh Mestre, você nos mostrou o caminho e nós queremos te seguir. Mas ainda somos tão fracos. Nos guia, nos concede força, determinação e ânimo para seguir até o fim. Bom e ruim, eu ofereço aos seus pés. E a partir de agora eu vou te agradecer por cada instante, porque eu sei que você jamais me esquece. Mesmo eu te ignorando por tanto tempo, por tantas existências, eu sei que os seus olhos jamais se desviaram de mim. Se revela, eu vou te aceitar. E eu vou crescer. Me guia. Inale lenta, longa e profundamente. Segure, sentem-se. Exale. Respiração normal e consciente. Fica um pouquinho em silêncio. Leva a sua atenção lá em cima, na caverna do crânio. Golgotá. É lá que o Mestre te espera. É lá onde você deixa a sua cruz. E sente a liberdade. Tenta.
Para aqueles que se conectam com a verdadeira identidade através da meditação, a morte já não existe. Ó morte, onde está a sua vitória? Onde está seu aguilhão? Nós somos filhos da imortalidade. Mas a gente precisa sentir. E esse é o caminho nosso. Da meditação, da oração, do viver consciente. Todos nós temos muito para crescer. E a gente precisa aprender a aproveitar cada instante para isso. Enquanto vivemos, enquanto fazemos todos os nossos deveres, a gente não pode esquecer que estamos seguindo o Mestre. Ele aguarda cada um de nós. Agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus por mais essa oportunidade, por termos começado essa semana de uma maneira inspiradora e que possamos continuar vibrando, se conectando e aproveitando ao máximo esses momentos auspiciosos. Agradecendo a cada um de vocês por essa presença. Eu me curvo a todos com gratidão. Om. Amém. Obrigado a todos e boa semana a todos.